Olá, bem-vindos a mais um Game Changers. Hoje recebemos um convidado que representa bem a ligação entre tecnologia, liderança e serviço público. Bernardo Correia, atual secretário de Estado da Digitalização. Antes de assumir funções no governo, Bernardo foi Country Manager da Google Portugal, onde liderou equipas, projetos e estratégias num dos setores mais exigentes e competitivos do mundo. Essa experiência no setor privado e tecnológico trouxe-lhe uma visão muito clara sobre inovação, eficiência e impacto. Visão essa que hoje aplica na transformação digital do Estado português. Para esta conversa hoje, vamos também ter comigo o Pedro Agapito, CEO da Telpark, um líder com uma visão muito clara sobre mobilidade, cidades inteligentes e o papel da tecnologia na melhoria da vida urbana, que vai, de certeza, enriquecer e muito esta conversa com uma perspectiva também empresarial e operacional. Hoje vamos falar de liderança, decisões difíceis, transformação digital e do que é preciso para fazer que Portugal esteja no pelotão da frente do crescimento europeu. Para perceber o que tem sido e o que ainda pode ser verdadeiramente game changer no percurso do Bernardo Correia. Portanto, Bernardo, Pedro, muito obrigado por estarem aqui hoje e por esta nossa conversa. Eu, para começar, passava então aqui a bola ao Pedro para fazer o nosso kick-off e para começar então aqui a nossa conversa. Portanto, Pedro, força e obrigado mais uma vez. Obrigado, Miguel. Bernardo, ou seja, você é uma daquelas pessoas que desperta curiosidade, não é? Você começou de um setor que foi de consumo, depois para a tecnologia, esteve lá fora, veio para dentro, voltou a Portugal com um papel relevante na organização, agora abraça um desafio novo no setor público, com uma agenda que não é pequena. Olhando para tudo isto, qual é que foi aquele momento game changer da sua carreira, aquele que percebeste que já não há volta a dar? Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Ainda por cima, um grupo que já conheço bem e que tenho muita estima do trabalho que fazem. Acima de tudo, quando me fazem essa pergunta, eu fico a coçar a cabeça porque é difícil responder a essa pergunta. Por uma carreira, que apesar de tudo já leva algumas décadas, não é fácil usar um único momento, mas se eu tivesse de escolher, eu chamava-lhe o momento Rolex. E sem querer estar a dar marcas, era mesmo o Rolex, que isto era o quê? Eu estava no eu tinha era um tipo relativamente júnior, fui expatriado para a Inglaterra numa empresa de grande consumo, mas sempre tive o bichinho do digital e na altura ninguém tinha a ideia do digital, não havia estratégias digitais, ninguém fazia marketing digital, era uma coisa relativamente incipiente, estamos a falar de há 20 anos atrás. E eu sempre tive aquele bichinho do digital e quis criar uma primeira estratégia digital para a marca que na altura estava a gerir e precisava que alguém me ligasse. Então eu consegui arranjar 15 minutos no tempo do vice-presidente europeu global da marca. E ele lá me arranjou 15 minutinhos, entrei no gabinete dele, ele tira o Rolex dele, literalmente, fisicamente tira o Rolex dele, mete na mesa à minha frente, vira o Rolex para mim e diz: Tens 15 minutos para me provar porque é que não estás a desperdiçar o meu tempo. Que simpatia. Não. E a verdade é que ao fim dos 15 minutos eu consegui convencê-lo a investir pela primeira vez numa estratégia digital na marca no grupo e nesse momento eu soube que queria estar para sempre ligado ao digital. Já sabia de lá dentro, já do meu percurso pessoal, não é, e da minha família, etcétera, mas naquele momento eu soube tudo o que eu ia fazer para a frente e ia estar sempre ligado ao digital. Muito bem, nunca pensei que um Rolex fosse um game Um changer, um mas pronto, Rolex então um Rolex digital. é isso, um Vai ser um Rolex Rolex digital digital. passa a Era ser um aquele game era bem changer analógico. digital, portanto, aqui no Game Changers gostamos sempre muito de falar do tema dos erros, porque é um tema que normalmente não falamos muito, é por várias razões muito culturais. Portanto, aqui a pergunta que segue houve algum erro game changer? Qual foi o erro que tu fizeste que te permitiu aprender mais? Certamente não foi o do Rolex, portanto, tens algum erro assim marcante que tenha marcado a tua carreira? Uf, eu já fiz muita burrice, e já passei por muita coisa, mas acima de tudo tive a sorte de passar por muitos chefes e líderes que me ajudaram a corrigir trajetória. Isso é o maior, a maior dádiva que se pode dar a alguém é bom feedback. Feedback is a gift, como se costuma dizer em inglês, e bom feedback é a melhor coisa que se pode receber. Houve um dia que um ex-chefe meu, um inglês, como disse, tive mais de uma década em Inglaterra, hum,
uma sessão de feedback, eu tinha tipo umas avaliações boas, etc, tudo tranquilo, tudo entregue, etc. Ele disse-me só uma coisa: "You should smile more", devias sorrir mais. E essas palavrinhas mudaram a vida e a carreira de uma forma completamente diferente de olhar para as coisas, porque eu não sou uma pessoa naturalmente extrovertida, não sou uma pessoa como tu, Miguel, que É, é agregadora e que está sempre, mais ou menos. com um contexto social, etcétera, e eu trabalhei muito nesse sentido. A partir desse momento eu esforcei-me para perceber que toda a minha carreira tinha sido na base do esforço e dedicação e etcétera, mas que a energia que eu irradiava não era necessariamente a energia positiva que eu gostava que as minhas equipas fossem o espelho dessa mesma energia positiva. E a partir desse momento esforcei-me muito para que toda a minha abordagem e toda a minha atitude perante a carreira fosse, fosse positiva e começasse por coisas simples, como ter um sorriso nos lábios quando entro no escritório, quando falo com as pessoas, quando estou a abordar problemas difíceis, mesmo assim fazê-lo de uma forma positiva e construtiva. Portanto, essa frasezinha, para mim, You should smile more, continha todo um universo de recomendações e é uma coisa que ficou comigo para o resto da vida. Should smile more. Agora já percebi porque é que estavas a sorrir quando entraste, não é? É bom para políticos É, também, é isso, fica para todos, fica para todos. E deixa-me só insistir no tema. Mas mesmo aquele momento em que tu pensavas: "Olha, isto vai correr mal", mas mesmo assim, vou fazer, ou seja, fui eu, avancei. Bom, também tenho alguns exemplos desses, mas há um momento em específico que eu estava numa estação de comboio em Croydon. Croydon não é o sítio mais glamouroso do mundo, é um subúrbio de Londres, mas estava na altura com o diretor-geral da empresa em Inglaterra, que tinha sido a pessoa que me contratou, que era o Matt Britton, que é uma pessoa que até hoje me inspira imenso, mas que, pronto, depois da reunião, a reunião correu bem, etc. Estávamos a voltar de comboio, que em Londres ninguém anda de carro, íamos de comboio. E era preciso estar à espera do comboio. E nessa e que conversa que tu fazes com o chefe do teu chefe, numa estação de comboio em Croydon, já escuro, à chuva, etc. E ele pergunta-me, assim, do nada, "O que é que queres da tua vida? O que é que queres da tua carreira?" E e eu aí acho que, não sei, tive assim o maior lampejo de clarividência que alguma vez tive na minha vida em termos de gestão de carreira, e disse-lhe: "Um dia quero ser como tu, mas em Portugal. Quero ir para Portugal um dia, ser diretor, geral em Portugal, para fazer aquilo que tu fazes aqui em Inglaterra, que era apoiar a transformação digital e trazer mais prosperidade ao país através da transformação digital." E ele ficou assim a olhar para mim, mudou a conversa e durante pelo menos 3 ou 4 anos nunca mais ouvi falar desta conversa. Eu já nem me lembrava que tivemos tido esta conversa. Um dia, passado esses 3 ou 4 anos, estou na minha mesa a trabalhar e recebo um telefonema da secretária dele, para ir ao gabinete dele. Ele sempre tinha sido promovido para presidente europeu, etc, por aí fora. E, eu pensei: "Estou tramado, aconteceu qualquer coisa, a secretária dele está-me a telefonar, de certeza que não é coisa boa." Hum, eu subo, sento-me numa cadeirinha à frente dele, ele diz: "Lembras-te daquela conversa em Croydon, à Olha, chuva, numa noite, muito complicada, em que tivemos umas reuniões difíceis, etcétera, e que me disseste o que é que querias da tua vida? Ainda estás interessado?" Eu não lembrava daquela conversa, mas ele lembrava-se daquela conversa, e esse momento mudou completamente a minha vida. E eu ter tido, a coragem de porque podia ter corrido muito mal naquela conversa, podia ter ele achado que tipo era maluco, por aí fora, e que tinha até a ousadia de dizer que queria, um lugar igual a dele ou por aí fora. Mas não, atirei-me para a piscina e correu muito bem, e na verdade acho que esse momento também mudou a minha vida. hum, muito bem. A nível de liderança, ou seja, já há muitos anos que lideras equipas e quando começamos, obviamente, também estamos a aprender. Houve alguma crença sobre liderança, alguma forma que tenhas liderado no início e que depois tenhas mudado e que te tenha permitido aprender também, ou que tiveste, neste caso, desaprender alguma coisa que estavas a fazer? Eu acho que, enfim, todos nós aqui em Portugal crescemos com determinados estilos de liderança que aprendemos ou dos nossos pais ou daqueles que estavam à nossa volta, etc. E uma frase que eu ouvi muito ao crescer
era uma frase portuguesa que era: se queres uma coisa bem feita, tens de ser tu a fazê-la. Ouvia-se isto de torto e direito, e muitos de nós entramos na carreira assim. Entramos na carreira tipo, pronto, ok, queres isto bem feito, vou ter de ser eu a fazer as noitadas, vou ouvir os outros, etc. Mas depois decido eu, ou faço eu, ou por aí fora. E na verdade, pronto, segui isso durante o início da carreira, fazia as coisas, tinha sucesso, mas confiava relativamente pouco e estava sempre escutado. E depois alguém me vendeu mais para a frente uma outra fase que era o trust but check, confia, mas verifica. Tipo, passei para essa fase, para a fase do confia-me e verifique. E leva-te até certo ponto. Mas depois, quando entrei no setor tecnológico e ia entrevistar a primeira pessoa que ia contratar, o meu chefe na altura disse-me: só, só precisas saber uma coisa no processo de contratação. Garante que a pessoa que estás a contratar é melhor do que tu. É, E isso é, mudou o meu é simples. paradigma, que é a ideia de que há pessoas que têm medo de contratar outras pessoas porque lhes podem fazer sombra, mas o que melhor coisa, a coisa mais responsável que tu podes fazer por ti, pela empresa e pela tua carreira, é por contratar pessoas que são melhores do que tu. Tenho aqui vários exemplos aqui na sala, depois trabalhamos juntos. Tenho, por exemplo, o exemplo da minha atual chefe de gabinete no governo, que é uma pessoa absolutamente extraordinária, que também vem da Inglaterra, do laboratório da AI, e a quem confiei, por exemplo, a estratégia digital, a Agenda Nacional de Inteligência Artificial. Portanto, acho que esse paradigma e essa evolução do passar do se queres uma coisa bem feita, seja tu a fazer, para o trust but check e depois para o contrata pessoas melhores do que tu, isso foi uma evolução. Agora, quando passar para a quarta fase e quando souber qual é, volto aqui para vos contar. Não, Está eu, combinadíssimo. eu identifico-me com a terceira, acho que a terceira é um bom. E Bernardo, portanto, e acabou de falar na inteligência artificial, portanto, muitas agendas de transformação digital. Como é que achas que a inteligência artificial vai impactar as nossas vidas? Ui, isto é o quanto tempo é que temos para esta porque isto É, é é um, obviamente o nosso tema favorito e é aquilo que nós passamos mais tempo a pensar. Mas eu acho que há aqui alguns, antes de responderes a pergunta de uma forma mais prática, acho que há aqui princípios orientadores sobre tecnologia. Passei 16 anos no setor, e há coisas que se aprendem que ficam para sempre. E uma delas é a ideia da linearidade versus a exponencialidade. Que é o que eu quero dizer com isto? Nós olhamos todos para a tecnologia de uma forma linear. Achamos que o dia a seguir ou o ano a seguir vai ser um bocadinho melhor do que o ano passado, o ano foi. E esquecemos que, na verdade, a tecnologia tem um aspecto exponencial, como por exemplo é a lei de Moore, por aí fora. Outra coisa que se aprende sobre a tecnologia ao longo desses anos todos é que nós temos tendência para sobreestimar o curto prazo hum, e subestimar o longo prazo. é, Achamos tipo, isto vai mudar tudo, esta tecnologia vai mudar tudo, mas no dia a seguir as coisas continuam na mesma. Depois, passado 1 ou 2 anos, então afinal aquilo não mudou o mundo, foi um falhanço. Mas na verdade, 10 anos depois, realmente o mundo está completamente diferente. Basta pensar o smartphone com que o Miguel está, por exemplo, etc. E aquilo que nós achávamos que nós temos umas expectativas muito grandes de curto prazo da tecnologia, mas na verdade as grandes mudanças acontecem num horizonte forma-se temporal que são ali dos 5 a 10 anos. Outra coisa que é também importante em tecnologia é que um princípio que eu uso muito, que é o futuro já cá está, mas está apenas mal distribuído. Por exemplo, na inteligência artificial, ainda agora há relativamente pouco tempo, se descobriu que, por exemplo, redes aqueles sites de póquer online, de jogar jogo online, etc., uma grande percentagem dos jogadores não eram seres humanos, eram robôs de inteligência artificial. Uma grande surpresa, afinal, tu estava a jogar contra máquinas. E isso foi uma surpresa porque nós não tínhamos percebido bem que o futuro já lá estava, só não estava era bem distribuído. E isso está a acontecer por todo lado, e se pensarmos e aplicarmos esse princípio de estão lá uns robôs a jogar com humanos, isso, Exatamente. claro. isso aplicas esse princípio a todo o resto da sociedade e de repente tu consegues ver o que é o futuro distribuído por todos. E por fim, e esta acho que é a parte mais importante de todas, hum, nós aprendemos ao longo de muitas décadas na tecnologia que há uma grande dificuldade coletiva do ser humano de prever os impactos na sociedade da tecnologia. Dou sempre um exemplo que é a fertilidade humana, o número de filhos por casal e por aí fora.
Ninguém consegue perceber muito bem porque é que os filhos por casal estão a cair no mundo inteiro. Só em África, em alguns países é que não estão a cair. Na América Latina, na Ásia, na América do Norte, Europa, tudo, Médio Oriente, os taxas de fertilidade estão a baixar bastante. E o único fator de correlação que existe, que se fala, que pode explicar isto, é a quantidade de smartphones nas mãos das mulheres, ok? Que é perceberem melhor como é que é a vida sem muitos filhos, acesso à informação sobre contracepção sem filtros para outras pessoas ou Hum. entidades, etc, por aí fora. Nunca ninguém, quando estava a analisar o impacto dos smartphones na sociedade, pelo menos eu não me lembro de ter visto referido, dizia tipo: "Isto vai ter um impacto enorme na fertilidade". Ou seja, nós temos um track record relativamente mau enquanto sociedade de prever o impacto da tecnologia na sociedade. Se aplicados estes princípios todos, e podemos aplicar este último princípio, por exemplo, ao impacto das redes sociais na política, e o que era a previsão que tínhamos das redes sociais no início, do que é agora, por aí fora. Se aplicarmos estes princípios todos, acho que podemos dividir o impacto da inteligência artificial na nossa sociedade em três áreas principais. Hum, os produtos, aquilo que vamos ter nas nossas mãos, da mesma maneira como não tinhas um smartphone aqui há uns anos, hoje em dia vamos ter produtos que nem sequer conseguimos imaginar hoje em dia e ofertas científicas que nós hoje em dia temos dificuldade em enquadrar. Eh, Descobertas, as curas para o cancro, capacidade de gerar descobertas científicas. Eu podia estar aqui a noite toda a falar de como é que a inteligência artificial vai de facto impulsionar isto, mas eu estou a crer que a maior o impacto da inteligência artificial vai ser na descoberta científica e na nossa capacidade de introduzir uma curva exponencial no nosso caminho científico de descobertas de novas tecnologias e de novos materiais e de novas curas para tudo e por aí fora. E já agora, o impacto que isto vai ter em produtos que combinem várias vertentes da revolução tecnológica. Inteligência artificial combinada com robótica. Robôs sempre tivemos, nas fábricas, por Sim, aí fora. claro. Mas como é que nós olhamos para a inteligência artificial aplicada à robótica e percebemos como é que podemos trazer a inteligência artificial para uma coisa mais tangível e o impacto que isso vai ter. E já agora, o Estado acho que tem um papel importante aqui, de dar o exemplo e de liderar. O segundo, eu falo sempre em produtos, políticas e pessoas. Em políticas, eu acho que há aqui vai ter de haver uma nova consciencialização da sociedade como um todo em relação à ética e à responsabilidade da inteligência artificial. E acho que vamos passar por uma década em que vamos passar a discutir o alinhamento moral da inteligência artificial. E quem é que ensina a inteligência artificial a ter moralidade? E quem são os professores? E quem é que queremos que sejam os professores? E que já agora que bloco geopolítico ou Aí económico está. é que queremos que seja o transmissor desses valores? E eu acho que isso é algo que neste momento é imprevisível, mas que temos também a responsabilidade de liderar. E por fim, pessoas, acho que há aqui esta questão da linearidade dessa exponencialidade, quer dizer que nós temos pouco tempo. Ou seja, que a aceleração da evolução tecnológica vai ser mais rápida daquilo que imaginamos. E por isso, temos aqui uma grande responsabilidade perante as pessoas de criar programas de requalificação profissional que nos permitam, hum, treinar as pessoas para tirar o melhor partido desta tecnologia. Nós sabemos que os países com menos literacia digital são aqueles que são mais expostos à inteligência artificial como disruptiva no mercado de trabalho e na capacidade das pessoas de se adaptarem e tirar melhor partido dessa tecnologia na produtividade e etc. Portanto, se queremos uma sociedade que se adapte e que crie mais valor com base nesta tecnologia, temos de investir brutalidades nisto. E foi por isso que nós, aliás, criamos uma coisa chamada Pacto para as Competências Digitais, que lançámos há poucas semanas atrás. Mas o meu resumo seria isso: produtos que vão de facto mudar o mundo, como as curas para o cancro, etc., por aí fora, as políticas e a discussão à volta do alinhamento moral e a moralidade por trás da inteligência artificial e enorme esforço de requalificação que vamos ter de fazer, transversalmente na sociedade. Muito bem, voltando ao tema da liderança, o que é que achas que distingue um líder de um gestor? Uma característica assim mais forte? Eu, eu costumo dizer que a grande diferença entre um grande líder e um bom líder é a capacidade de conseguir equilibrar o curto e o longo prazo. Que é, numa empresa, ou na política, tu tens de entregar agora para garantir que tens a possibilidade de conseguir entregar daqui a X anos.
E esse equilíbrio, essa gestão de curto prazo, é algo que é difícil de gerir. Se tu fores um grande estratega, depois podes falhar na entrega de curto prazo. Se fores um grande executante, a partir de certa altura as regras do jogo mudam e tu não te consegues adaptar. Portanto, esse equilíbrio entre curto e longo prazo e arranjar tempo para as 2 coisas. Uhum. Claro. Na política isto é especialmente difícil, porque o contexto muda todos os dias e tu tens uma grande dificuldade de encontrar tempo para o planeamento estratégico de médio e longo prazo, Claro. mas eles são os líderes que conseguem arranjar tempo para gerir esse equilíbrio entre curto e médio e longo prazo. Eu acho que é um segredo para a liderança e a forma como tu transmites isso para as outras pessoas. Juntamente com outra característica que é uma expressão que eu apanhei em Inglaterra durante os anos que lá tive, que era thought leadership. A ideia de que o respeito intelectual vem da tua capacidade de estar um bocadinho mais à frente do pensamento estratégico do que os outros. É um bocadinho. Não precisa ser muito, mas seres aquela pessoa que ajuda os outros a pensar um bocadinho melhor sobre os problemas e sobre a forma de os abordar. Portanto, esse equilíbrio entre curto e longo prazo, associado com a capacidade de gerar thought leadership que não existe noutros lados, na minha interpretação, é aquilo que faz a diferença. Bem, E se nós associarmos essa liderança, por exemplo, à agenda de digitalização, por exemplo, nós na Telepark temos uma agenda óbvia ligada à mobilidade, mas eu imagino que qualquer setor, qualquer atividade, em particular no Estado também, ou seja, os desafios sejam semelhantes, não é? Ou seja, a escala, os dados, a experiência, o impacto que tem no dia a dia das pessoas, que o Bernardo, ou seja, com toda essa experiência, o que é que você acha que é o game changer que faz esses líderes fazer essa transformação digital nesse sentido que é, como dizia, que é humano, que é moral e que o produto adequado? Certo? Eu, eu acho que uma das coisas que aprendi, especialmente no setor tecnológico, é a importância sempre dos dados na tomada de decisão. E eu vi uma frase que usávamos muito que era "In, in God we trust, everyone else bring data." Para entender o chegamento, todos os outros têm de trazer dados. E, e costumo dizer que na política a coisa mais disruptiva que podemos fazer pelo setor público é trazer mais dados para a elaboração, para a monitorização e para a pós-avaliação de políticas públicas. Há demasiado achismo, há demasiado. Eu acredito que, eu acho que, portanto, eu tenho um projetozinho que é carinho, que é pessoal, que nós chamamos no Ministério, se ao menos o Estado português soubesse aquilo que o Estado português já sabe, se aplica às empresas, já agora, e especialmente às verdade. empresas grandes. Sim. É um desafio estrutural do Estado, que é da interoperabilidade, da troca de dados e por aí fora, mas nós estamos a pensar resolver isto através de plataformas de tecnologia, através de criar, por exemplo, uma plataforma que é, nós chamamos o PAS, Plataforma de Apoio à Gestão do Estado, para apoio à tomada de decisão dentro do Estado. Eu acho que isto pode ser transformador e disruptivo para o setor público, pôr os dados mais no centro da tomada de decisão. Bem, vou fazer umas perguntas rápidas, estamos a ficar sem tempo, também de resposta rápida. Primeiro é que conselho darias ao jovem Bernardo com 25 anos, para que se pudesse falar com ele? Eu tinha muito, muito para lhe dizer, mas especialmente para não ficar demasiado triste com as finais europeias perdidas pelo Clube do Coração da pessoa, lá vem. Mas se estivéssemos só a falar de carreira, eu dizia-lhe para mudar mais vezes de sítio. Fiquei muitas vezes 3, 4, 5 anos a fazer o mesmo trabalho, estava a correr bem, e fui country manager aqui quase 9 anos. Sim. Portanto, se eu tivesse de dar um conselho, era a curva de aprendizagem é tudo e, portanto, foca-te mais em maximizar a tua curva de aprendizagem, mudando mais vezes de funções. Eu tive 17 a fazer o mesmo, portanto, olha. Exatamente. E o que nunca farias igual? Esta é difícil, porque eu acho que a coisa mais difícil de fazer e que tu aprendes ao longo da carreira é gerir expectativas e eu usava uma frase que as minhas equipas já ouviram, que viram 1 milhão de vezes, que é um, success is its own reward, ou seja, tu tens sucesso naquilo que fazes, mas não estejas à espera de mais recompensa do que isso. A gratidão não faz parte do pacote.
não é? Tu tens de esperar que o mundo é um bocadinho ingrato, e os números, sejam números da empresa, sejam números da política, nunca perdoam, e o estilo de liderança que eu tento cultivar é um estilo de liderança que seja um bocadinho mais altruísta, de serviço, e que não estejas à espera de grandes palmadinhas nas costas, etc., que o faças porque é a coisa certa a fazer, e para benefício dos outros e de todos, não estejas à espera, gere bem as tuas expectativas, porque o mundo muda muito rapidamente e ninguém te vai agradecer para além daquilo que tu já fizeste. Portanto, isso para mim, gerir essas expectativas seria aquilo que eu faria diferente durante toda a minha carreira até agora. Muito bem, última de todas, só para fechar, o que é que foi game changer na tua vida? Já falaste da tua carreira e na tua vida. Minha vida pessoal? Ah, bom, isso também dava pano para mangas, mas eu acho que eu acho que um episódio engraçado foi eu de facto nos primeiros anos que fui para country manager fiquei, como eu disse, eu, tipo, foi uma grande corrida para tentar fazer muita coisa em muito pouco tempo, fiquei esgotadíssimo e tive de tirar uma sabática. E, felizmente tinha uma equipa fantástica que tomou conta de tudo quando estive fora. Mas essa sabática teve uma particularidade, foi dar a volta ao mundo com a família, ou seja, para me refocar na família e devolver-lhes um bocadinho do tempo que não lhes tinha conseguido dar. Fomos dar a volta ao mundo, literalmente comprámos aqueles bilhetes de avião de dar a volta ao mundo e fomos literalmente dar a volta ao mundo durante uns meses. Com uma particularidade que ao fim de poucos dias, logo na primeira paragem, descobrimos que a minha mulher estava grávida. Portanto, esta volta ao mundo envolveu um teste de gravidez em Washington, um primeiro exame em Detroit, uma ecografia em Wellington, na Nova Zelândia, e por aí fora. E portanto foi Uma viagem. foi uma viagem de Tempo. descoberta, mas eu continuo a achar que foi uma mensagem do universo para dizer: "Foca-te na tua família e nunca te esqueças das tuas prioridades, e independentemente do sucesso profissional que tiveres, é isto que realmente interessa, e vou-te mandar uma mensagem no formato de um bebé, que é para tu perceberes bem a mensagem e nunca te esqueceres". Muito bem. E chegamos então ao fim de mais um Game Changers Talks. Muito obrigado ao Pedro, muito obrigado ao Bernardo. Foi uma conversa espetacular e para a semana voltamos a ver-nos aqui. Muito obrigado a todos.